E então diz que no 7º ano, esse Joiada mandou chamar os capitães dos cários. Irmãos, os cários eram mercenários da região da Cária, daí cários ou também caritas. Os cários eram mercenários, eram estrangeiros que haviam habitado no sudoeste da Ásia Menor, na região da Cária. E esses cários, em algum momento da história do reino de Judá, eles foram acrescentados, eles foram introduzidos como guardas reais da casa de Davi. Então esses mercenários estrangeiros foram introduzidos para servirem a casa real de Davi, e aqui eles se encontram. E é interessante, né? Como que o Antigo Testamento nos dá pistas de que o plano de Deus é incluir os gentios ao reino de Cristo. Porque esses gentios cários, esses estrangeiros, estão servindo ao rei Davi, a casa do rei Davi, a casa messiânica. E é isso que acontece quando Deus nos traz a nós que não somos judeus, mas nos traz para dentro do seu povo, para o seu reino. Nós gentios estamos a serviço do grande filho de Davi, do rei. Então é interessante como o Velho Testamento dá dicas de que o plano de Deus é muito maior do que apenas Israel, mas de trazer os gentios ao serviço de seu filho, como se vê hoje, neste domingo. Mas então diz o texto que esse Joiada, chamando os capitães dos cários e da guarda, os fez entrarem à sua presença na casa do Senhor, e fez com eles aliança, e ajuramentou-os, ou seja, os fez jurar na casa do Senhor. Ele lhes mostrou o filho do rei. Irmãos, Joiada quer, como nós vimos e lemos, quer estabelecer, Yara querida, e Felipe e minha irmã Ana, ele quer estabelecer Joás no trono que lhe é devido como filho de Davi. Só que ele precisa antes ter prudência, Gabriel, e cuidado. Por quê? Porque ele precisa testar a fidelidade do exército real. Ele precisa conferir se o exército real estará com ele nesse plano. Então Joiada, o sacerdote piedoso, é também, Valdir, prudente. Ele primeiro tem que averiguar se há lealdade da guarda real à casa de Davi. Por isso ele chama os soldados da casa real, os cários e a guarda propriamente, e os convoca para a casa do Senhor. É interessante, na casa do Senhor, onde estava o rei escondido, o menino Joás. Mas a ideia é de que, chamando-os na casa do Senhor, ele quer que eles entendam que aquilo é uma obra de Deus, que o reino de Deus depende, por assim dizer, como Deus havia estabelecido, da casa de Davi, porque é da casa de Davi que Deus trará o Messias que reinará para sempre. Então isso não é um movimento apenas político, é um movimento religioso, é um movimento teocrático, é o governo de Deus que está em jogo. Então aquele sacerdote piedoso faz com que a guarda se reúna na casa do Senhor, e para de fazê-los jurar, para perguntar a eles: vocês são fiéis à casa de Davi? Vocês se preocupam com o reino de Davi? Porque nós temos o rei para entronizar. E aí diz o texto, no final do versículo 4, que lhes mostrou, ou Joiada lhes mostrou o filho do rei, o filho de Davi, Joás, de 7 anos. Imagina aquela cena, como deve ter sido emocionante aquela cena, porque ninguém sabia que havia um filho de Davi vivo. A ideia é de que todos pensavam que Atalia tinha conseguido o que planejara, matar todos os filhos de Davi, que o reino messiânico havia sido destruído. Mas Deus, em sua providência, em seu cuidado para com o reino de seu filho, preservou um descendente. E que emocionante deve ter sido aquilo, de ver um filho de Davi. A promessa de Deus então permanece. A casa de Davi está de pé. Imagine-se vendo isso, quando tudo estava perdido, tudo aparentava estar perdido. Deus, na sua providência, faz com que o seu plano continue. Veja o versículo 5. Então lhes deu ordem, Joiada, dizendo: esta é a obra que haveis de fazer. Uma terça parte de vós que entrais no sábado fará a guarda da casa do rei. A outra terça parte estará ao portão sul, e a outra terça parte ao portão detrás da guarda. Assim,
fareis a guarda e defesa desta casa, uma referência ao templo. Os 2 grupos que saem no sábado, esses todos farão a guarda da casa do Senhor junto ao rei. Rodeareis o rei, cada um de armas na mão, e qualquer que pretenda penetrar nas fileiras, ou seja, qualquer um que se constituir uma ameaça à vida do rei, quiser furar a defesa para ir ao rei, seja este morto. Estareis com o rei quando sair e quando entrar. A ideia é, protejam o rei a todo instante. A ideia é de quando sair, Alexandre, e quando entrar, Marcela. E a ideia então é esta, irmãos. Para entender esse movimento de joiada, esse plano e estratégia, nós devemos lembrar, irmãos, que a guarda real consistia em 3 grupos. A guarda real era dividida em 3 grupos, tanto que ele fala aí segundo terço, terceiro terço, primeiro terço. Ele está usando desses 3 grupos que se revezavam na proteção tanto do palácio quanto do templo do Senhor. Esses 3 grupos, eles trocavam de turno na proteção. E quando é que eles trocavam de turno? Então tinha um dos grupos de 3, um desses 3 grupos de guardas reais, eles estavam guardando. Aí eles eram de fato trocados, eles eram rendidos, é a linguagem, eles eram rendidos pelo outro grupo. E durante uma semana, cada um desses grupos cuidava do templo. Então, cada um desses 3 grupos, durante uma semana, guardava o templo. Quando chegava o sábado, e é no sábado que isso vai acontecer, Joada diz, no sábado, quando um grupo for ter com o outro, na troca de turno, nós nos prepararemos para entronizar Joás no trono, no sábado. Porque a estratégia, pela graça de Deus e sabedoria que deu a Joiada, é perfeita. Porque ele precisa reunir o maior número de soldados para explicar o plano, para fazer valer o plano. E qual o melhor dia? É no sábado, porque os soldados se veem em um momento juntos, porque eles estão trocando o turno. Então há um grupo de soldados que está na casa do Senhor e um outro grupo que está chegando. E ele consegue então juntar um grupo maior para executar o seu plano sem levantar suspeitas. Por isso no sábado nós faremos isso. Nós guardaremos todo o palácio e o rei. Ele estará guardado tanto dos lados quanto na frente e por detrás. Nós o protegeremos. Então essa é a ideia do que está acontecendo. É o plano, é a obra que Joiada diz aos guardas que farão. Então assim foi planejado. Veja aí o versículo de número 9. Fizeram pois, vamos ler juntos? De 9 a 11? Me ajudem aí, leiamos em uma só voz. Fizeram pois os capitães de 100, segundo tudo... O sacerdote entregou aos capitães de 100 as lanças e os escudos que haviam sido do rei Davi e estavam na casa do Senhor. Os da guarda se puseram, cada um de armas na mão, desde o lado direito da casa real até o lado esquerdo, e até ao altar, e até ao templo, para rodear. Então eles estão guardando o rei em todos os sentidos, em todas as direções. O rei está protegido, irmãos. E é interessante o versículo 10. Olha o que o sacerdote Joiada faz. Ele entrega esses capitães que farão a guarda do rei, Joás, o filho de Davi, vivo, as lanças e os escudos que haviam sido do rei Davi. E aqui é muito significativo, por quê? Porque talvez alguns homens daquele exército real estivessem em dúvida se deveriam fazer aquilo ou não, participar daquela ação. Afinal, Atalia é uma rainha e uma rainha má, uma rainha ameaçadora. Ela mostrou isso destruindo quase toda a casa de Davi. E ao mesmo tempo a consciência deles podia temer ou de fato recear se estariam fazendo algo certo ou não. Mas Joiada, pela iluminação do Espírito, pela condução do Espírito, ele entrega as armas que pertenciam a Davi àqueles soldados. Ou seja,
vocês não estão fazendo nada de errado, Vitória. Vocês, Patrick, estão defendendo a casa de Davi. A casa que foi usurpada. A casa que foi tomada à força por uma rainha indigna. Uma usurpadora. Vocês não estão fazendo nada de errado, vocês estão defendendo a casa de Davi. Eis as armas de Davi. Imagina aquilo, como aquilo trabalhou no coração e na mente dos soldados. Quando eles recebem as armas, as lanças, os escudos de Davi, com o símbolo de Davi, eles agora entendem que o que está em jogo é o reino de Davi, e que eles não estão errados em tirar a usurpadora, para que um filho de Davi, segundo a promessa que Deus fez a Davi, sentasse em seu trono. Então aqui é muito bendito como o autor inspirado por Deus nos mostra que o que está acontecendo não é um golpe político, não é uma tomada de poder, é a aliança de Deus com Davi, sendo preservada por uma atitude pronta, piedosa e fiel dos seus servos. Eles estão defendendo a casa de Davi, o reino messiânico. Daí o autor inspirado lembrar a nós que as armas haviam sido de Davi. É Davi lutando pelo poder de Deus, pelo reino. Veja o versículo 12. Então Joiada fez sair o filho do rei, pôs-lhe a coroa, ele deu o livro do testemunho. Essa parte é muito importante, essa parte aqui. É agora que o filho do rei será consagrado, ele é separado, ele fez sair o rei, daí colocou-o à parte, diante daqueles homens, e pôs-lhe a coroa. A pergunta, pôs-lhe a coroa, pode trazer a questão aqui, a narrativa, esse termo, essa narração desse evento, pôs-lhe a coroa, pode trazer uma certa confusão, porque a coroa não estava com Atalia. Como é que puseram uma coroa na cabeça de Joás? Irmãos, a palavra hebraica para a tradução que encontramos aqui, coroa, ou a palavra hebraica que é traduzida aqui por coroa, é a palavra nezer, da onde vem a palavra nazireu. Lembram de Sansão, o nazireu, o nazireado, quando homens eram separados para Deus, para a obra de Deus, para o serviço divino, eram consagrados. A ideia aqui é que Joás foi consagrado. A ideia de coroa aqui não é propriamente aquele objeto, a coroa, porque provavelmente não estava com a Joiada, estava com a Atalia, mas a ideia aqui é que ele foi consagrado rei, ele foi separado para ser rei, e essa ideia de pôs-lhe a coroa, é que eles separaram a Joás para assumir de fato o trono de Judá. E não só isso, mas a parte mais importante aqui é que lhe deram também o livro do testemunho. E aqui o livro do testemunho é o livro do testemunho de Deus, ou, meus irmãos, Marcelo, a minha irmã querida Fernanda, é o livro do testemunho de Deus, ou a lei de Deus. Por que nós sabemos que era a lei de Deus? Porque a arca, lembram-se da arca da aliança? Ela também era chamada arca do testemunho. Por quê? Porque dentro da arca o que estava lá? As tábuas da lei de Deus, o testemunho de Deus acerca de sua vontade, de seu caráter, porque a lei revela também o caráter de Deus. Então a ideia do testemunho de Deus, a arca do testemunho, e aqui o livro do testemunho era possivelmente uma cópia da lei de Deus. Uma cópia foi dada a Joás. Esta ação fazia parte do rito ou do ritual da entronização dos reis de Judá, porque isso estava prescrito pelo próprio Deus em Deuteronômio. Quando o povo de Deus fosse ter um rei sobre eles, e aqui no caso o rei davídico, era de fato a instrução de Deus que o rei recebesse o livro do testemunho, a lei de Deus, não só para ele guardar, mas para que ele fizesse com que o povo guardasse. É interessante, né? O rei estava sobre o povo de Deus, mas não era o rei que governava, era a lei de Deus que deveria governar.
Por isso o rei recebia o testemunho, o livro da lei, para que Deus governasse sobre o seu povo, e não propriamente o rei. O rei era o mediador, pelo qual Deus verdadeiramente governava. Olha só o que diz lá em Deuteronômio, segundo a lei de Moisés, eu vou ler para vocês. Lá em Deuteronômio 17 diz assim: também diz Deus, quando se assentar no trono do seu reino, escreverá para si o rei um translado desta lei num livro, livro que está diante dos levitas e sacerdotes. E aí Deus continua: e o terá consigo, o rei terá consigo a lei de Deus, e terá consigo, e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer o Senhor, seu Deus, a fim de guardar todas as palavras desta lei e estes estatutos, para os cumprir. Isto fará para que o seu coração não se eleve sobre os seus irmãos, e não se aparte do mandamento, nem para a direita nem para a esquerda, de sorte que prolongue os dias do seu reino, ele e os seus filhos no meio de Israel. Então veja, o texto diz, nosso texto, de 2 Reis 11, que deram a Joás o livro do testemunho. Eles estão cumprindo com aquilo que Deus estabeleceu quando um rei fosse entronizado sobre Israel, no caso aqui, sobre o Israel do sul, sobre o reino do sul, o reino de Judá. E então ele receberia para que ele mesmo observasse. E é interessante isso, né? Não é primeiramente que ele ensinasse o povo, ele ensinaria o povo o caminho da lei, mas ele antes deveria ler o livro todo dia, para que ele de coração guardasse. Isso é poderoso, irmãos. É interessante que a coroa britânica tem esse costume. Quando um rei é de fato entronizado na coroa britânica, dá-se uma Bíblia ao rei. Eu nem sei se ainda permanece, né? Uma vez que vira e mexe, aqueles que são entronizados ficam fazendo e acontecendo com relação aos ritos. Querem isso, não querem aquilo, né? Vocês lembram-se da chamada Lady Di, que no casamento dela, na abadia, ela ordenou ao ministro anglicano que as palavras esposas, sede submissa ao vosso marido, não estivessem lá, que o ministro não falasse. Vocês se lembram como ela morreu? Mas é um costume ainda dar-se a Bíblia ao monarca, e alguns creem que esse costume começou com Israel, quando o rei recebia o testemunho da lei de Deus. O rei então deveria ser consagrado para viver segundo a lei, por isso que Joás recebe o livro. Lembra qual foi e para guardá-lo, guardar a lei de coração. Vocês lembram qual foi o problema de Jeú? Lembra de Jeú? Lembram-se de Jeú que nós vimos? Aquele homem violento lá que está sendo instrumento nas mãos do Senhor para fazer a vingança do Senhor. Mas havia um problema com ele seríssimo. Diz o texto: mas Jeú não teve cuidado de andar de todo o seu coração na lei do Senhor. O rei deveria de coração guardar a lei. Qual era o problema de Jeú? É que ele não fez isso de coração. Davi mostrou prontidão, o rei Davi, diferentemente, mostrou prontidão para assim fazer, para guardar a lei de coração. Ele mostrou prontidão, Davi. Olha o que diz o Salmo: então eu disse, aqui é uma citação de Davi: eis aqui estou, no rolo do livro está escrito ao meu respeito, está escrito sobre os reis de Israel. Agrada-me fazer a tua vontade, a tua lei, o teu testemunho. Ó Deus meu, dentro do meu coração está a tua lei. Salmo 40, 7 e 8. Isso Davi escreveu. Então veja, esse salmo é um salmo do entronizar-se o rei, da entronização de um rei. E Davi diz: no meu coração está a vontade de cumprir a tua lei. Está o rolo, esse rolo que recebi, de fato, quando fui estabelecido rei, está ali, acerca de mim fala esse livro. Davi tinha pretensão, inclinação, desejo de guardar de todo o coração a lei do Senhor, mas Davi falhou. Era um sincero crente, mas ele falhou, como todos nós falhamos.
Só há um rei que não falhou nisso. Só há um homem que guardou de todo o coração a lei de Deus. E você sabe quem é? O grande filho de Davi, o Senhor Jesus Cristo. É por isso que Hebreus, na carta aos Hebreus, quando ele está exaltando o Filho de Deus, Jesus Cristo, ele vai pegar esse texto, esse salmo de Davi, e vai aplicá-lo a Jesus Cristo, dizendo o seguinte: por isso, ao entrar o Verbo no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste, antes um corpo me formaste. Jesus se encarnando para, de fato, fazer a obra de Deus. Não te deleitaste, Senhor, com holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu disse, o Messias: eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Hebreus 10, 5, 7. Davi pretendeu, de coração sincero, cumprir a lei de maneira íntegra, mas ele não conseguiu. Jesus não só pretendeu, ele o fez perfeitamente. O nosso Senhor deve ser louvado. Ele é o Rei perfeito, onde todos falharam, inclusive Davi, com toda a sua sinceridade. Jesus Cristo jamais falhou. Ele é o perfeito Davi, ele é o perfeito Joás, ele é o perfeito Rei. E você será bem conduzido em felicidade se submeter ao reino de Cristo, à vontade dele, ao testemunho dele, à sua lei, à lei de Cristo. Porque ele é o Rei perfeito, o Rei perfeito. Diz o texto então: depois de terem coroado ou consagrado a Joás e terem dado a ele o livro do testemunho, o livro da lei de Deus, eles o constituíram rei, e ungiram, e bateram palmas, e gritaram: viva o rei! Irmãos, como mais uma vez, o que está acontecendo aqui não é um golpe de Estado, mas a reafirmação do governo de Deus, o governo teocrático em Judá, centrado na palavra de Deus. Deram-lhe a lei do testemunho, o testemunho de Deus, e na linhagem escolhida pelo próprio Deus, na linhagem de Davi. Então não é um golpe de Estado, é o que está acontecendo, é a palavra de Deus se cumprindo segundo a palavra de Deus, que governa todas as coisas. Mas diz o texto então que ungiram o rei, bateram palmas e gritaram: viva o rei! E então lá no palácio, Atalia, que nada sabia do que estava acontecendo, ouviu. E diz o texto então no versículo 13: ouvindo Atalia o clamor dos da guarda e do povo. Não é só os da guarda, agora é todo o povo que celebra. Lembra-se do que diz Provérbios? Do que Salomão, observando as coisas que aconteceram ao seu redor, disse? Ele diz assim: quando os justos governam, o povo se alegra, mas quando o ímpio domina, o povo geme. Provérbios 29, 2. Quando o justo governa, o povo se alegra, mas quando o ímpio governa, o povo geme. Disse Salomão, na sabedoria que Deus lhe concedeu, na observação sábia da história. E aqui acontece isso. Quando Joás é entronizado, o filho de Davi, o povo celebra, porque também é o fim da casa da governante má, da tirânica Atalia. E aí diz o texto: Atalia então ouviu o que estava acontecendo e foi para onde se achava na casa do Senhor, ou seja, foi para onde toda aquela festa estava acontecendo, ela caminhou-se para lá. E versículo 14, vamos ver juntos o que acontece? Leiamos: olhou, e eis que o rei estava junto, segundo o costume, e os capitães e os tocadores de trombetas, junto rei, e todo o povo da terra se alegrava, se tocavam trombetas. Então Atalia rasgou os seus vestidos e clamou. Traição, traição. Então ela viu, irmãos, ela ouviu primeiro, e depois ela viu que o rei estava junto à coluna. No templo de Salomão haviam duas colunas, certo? E essas duas colunas pertenciam à fachada do templo, era a entrada do templo. Era costume na coroação dos reis, como diz o texto, que o rei se encontrasse próximo à coluna, ou seja,
na entronização do rei, todo o povo deveria participar. Você vê aqui os guardas e o povo jubilando. Então a ideia dali estava junto à coluna. A ideia é essa, agora é uma entronização pública. Agora o menino não precisa mais ser escondido. Agora todos devem se prostrar diante do rei davídico. Agora que a guarda está protegendo o rei, ele pode ser anunciado, ele pode finalmente ser revelado. E então Atalia viu isto, viu toda a festa junto ao rei, os tocadores de trombeta, os capitães e o povo da terra que se alegrava. Então ela rasgou os vestidos num protesto, num símbolo de protesto, e gritou: traição, traição. E nós ficamos perplexos aqui quando essa usurpadora parece dizer isso num tom sério: traição, traição, traição. Ela exterminou quase, se não fosse a providência de Deus, a casa de Davi. Ela é a traidora, mas ela se diz traída. E não é assim a política? Não é assim a política? Muitas vezes é assim. Há uma frase que é dita ser de Lenin. Alguns também dedicam e dizem ser pertencente a Paul Alinsky, ou Saul Alinsky, que era a mente do movimento progressista há anos atrás, o satanista Saul Alinsky, que diz o seguinte: chame-os do que você é e acuse-os do que você faz. Chame-os do que você é e acuse-os do que você faz. Irmãos, a Bíblia ela não é partidária, não tem partido, mas ela não é apolítica. Está falando de política aqui também. Muito mais do que isso, muito mais. Reduzir a pregação a algo político é pecado, porque é muito mais do que isso. Mas é também isso. Trata de reis e governos. E aqui nós aprendemos uma coisa, irmãos: nós devemos não dar muito ouvidos a narrativas. Nós devemos, se queremos expressar opiniões, ir aos fatos. Isso é uma coisa difícil, eu considero. É difícil não dar opinião quando todo mundo dá. Mas com o tempo e acima de tudo, com o Espírito nos iluminando e guiando, a gente começa a ficar mais calado, falar menos. Porque nós vivemos num mundo de muitas narrativas. Entre os que fazem o mal, dizem que não são eles a fazerem, são outros. Então, se desejamos fazer algo, pesquisemos os fatos, vamos às fontes. Peçamos a Deus que elas já não tenham sido corrompidas neste mundo mal. Mas nós somos cercados de narrativas. Ora mais de um lado, ora mais de outro. Mas amemos a verdade. Porque é de fato real que na política, muitas vezes, nós encontramos estas Atalias, dizendo traição, traição, quando são eles mesmos que promovem aquilo que acusam os outros de fazerem. Amemos a verdade e cuidemos daquilo que falamos sem conhecimento. Versículo 15. Atalia então se julga traída, quando ela mesma é a traidora e usurpadora. Sacerdote Joiada não dá ouvidos. Olha o versículo 15. Porém o sacerdote Joiada ignorou aquilo, porque não era verdade. Deu ordem então aos capitães que comandavam as tropas e disse-lhes: fazei-a sair por entre as fileiras, tirem-a daqui. Se alguém a seguir, ou seja, se alguém a apoiar, matai-o à espada. Irmãos, isso foi justo e prudente, ok? Justo e prudente a atitude de Joiada. Foi uma sentença justa contra essa mulher que havia assassinado tantos. E as precauções tomadas foram prudentes para que ela não pudesse oferecer resistência. Então, se alguém a seguir, mate-o também. Porque, ou seja, ela não deve reinar, ela não é digna, ela é uma usurpadora. Quem deve reinar é o filho de Davi. Então, Joiada aqui é prudente e fiel na sentença que de fato estabelece. Versículo 16 mostra que os guardas obedeceram ao piedoso Joiada, ao sacerdote, lançaram mão dela, e ela, pelo caminho da estrada dos cavalos, foi à casa do rei.
onde a mataram. Por que fizeram isso? Porque o final do versículo 15 diz: o sacerdote tinha dito: não a matem na casa do Senhor. Talvez os soldados estivessem tão prontos a exterminar Atalia por tudo que ela causara, que eles estavam com zelo, já prontos para matá-la ali mesmo. E Joiada diz: não aqui, não aqui, fora da casa do Senhor. O fim de Atalia mostra o fim de todo aquele que não crê em Jesus Cristo. Ele ficará fora, ele morrerá fora do reino de Deus. Quando Jesus Cristo, o Rei, fala sobre o fim de todas as coisas e sobre a condenação dos perversos, ele diz assim: então ordenou o Rei aos serventes: amarrai-o de pés e mãos, aquele que foi infiel, e lançai-o para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Mateus 22, 13. Perceba? Não aqui, fora com ela. Não aqui. Assim também o Senhor Jesus Cristo fará. Fora. Não aqui no reino. Fora. Amigo, onde estão as suas vestes? Para o grande banquete. Que vestes são essas? Que não são brancas e puras. Para fora com ele. Para fora. O que nós ouviremos naquele dia? O que você e eu ouviremos naquele dia do grande Rei? Vinde benditos de meu Pai? Ou para fora? Tendo matado a Atalia, então agora está a hora da renovação da aliança. Olha o versículo 17 e 18. Joiada fez aliança entre o Senhor, o rei e o povo, para serem eles o povo do Senhor, como também entre o rei e o povo. Então todo o povo da terra entrou na casa de Baal e a derribaram. Despedaçaram seus altares e as suas imagens, e a Matã, sacerdote de Baal, mataram perante os altares. Então o sacerdote pôs guardas sobre a casa do Senhor. A aliança, meus irmãos, a semelhança de Êxodo 19, é ratificada. Por que a aliança tem que ser confirmada, ratificada? Porque ela foi quebrada. No governo de Atalia, no governo do seu filho Acasias, a aliança do Senhor foi sempre dia e noite quebrada, foi profanada. Construíram uma casa Baal em Judá. Então agora eles têm que reafirmar a aliança, eles têm que voltar à aliança, e por isso diz aqui o texto: Joiada fez aliança entre o Senhor, o rei e o povo. É interessante que o rei tem um compromisso com o Senhor. O Senhor é aquele que governa não só o povo, mas o rei. O rei tem um rei, por isso Jesus é chamado o Rei dos Reis. O rei tem um rei. O rei na terra tem um rei nos céus, a quem responderá pelos seus atos. Então nós olhamos os governantes deste mundo, vivendo como se eles fossem o próprio Deus. Eles responderão ao rei superior, ao rei soberano, maior do que eles, infinitamente maior, que com o sopro de sua boca, os exterminará, se não se arrependerem, irmãos. A maldade que nós vemos hoje, a injustiça, a opressão, isso tudo terá fim, é certo. Nós só não sabemos a hora, mas nós sabemos que terá fim. Nós não sabemos quando ainda, mas é certo que não prevalecerão os reis da terra que se opõem contra o Senhor. Eles deveriam obedecê-lo, como todo rei deve ser submisso ao Senhor, como todo líder deve ser submisso ao Senhor. O pastor, o presbítero, o diácono, o pai, a mãe, os patrões, os empresários, eles não só deveriam governar com justiça e amor os seus, mas deveriam mesmo eles serem governados pelo próprio Deus. Cuidemos então, para não entendermos mal a nossa autoridade, como pais, como senhores de empregados, como pastores e presbíteros. Não entendemos mal. Nós temos um Senhor, nós temos uma aliança com Deus, que deve ser obedecida, que deve ser vivida de maneira fiel e contrita e humilde. Por isso, Joiada fez uma aliança entre o Senhor, o rei e o povo. E depois fez uma aliança entre o rei e o povo. Então todos devem obedecer e honrar a Deus, inclusive o rei.
O rei deve algo ao povo, quer conduzi-lo na justiça, e o povo deve honrar um rei piedoso. E então, aqui a aliança é renovada, uma vez que havia sido profanada por meio de Atalia. E então o povo da terra, olha o que acontece depois, é interessante isso aqui. Veja só como o Espírito Santo inspirou o autor para colocar uma coisa após a outra. A aliança é renovada, a fidelidade de Deus é ratificada. A fidelidade, nós não vamos mais adorar a Baal, Deus. O Senhor é o nosso Deus, é o Deus da aliança. A aliança é confirmada. E o que acontece agora? Logo em seguida, a idolatria é destruída. Logo em seguida. O que está ensinando para você e para mim o texto? É que quando você decide ser fiel a Deus e viver para Ele, você deve destruir tudo o que se opõe à fidelidade ao Senhor. Por isso que o texto é junto. Olha o que acontece em seguida. Então o povo, depois de ter aliançado-se ou restaurado a aliança com o Senhor, reafirmado a aliança melhor com o Senhor, todo o povo da terra entrou na casa de Baal e a derribaram, a destruíram. Despedaçaram os seus altares e as suas imagens. E a Matã, o sacerdote de Baal, mataram perante os altares. Então o sacerdote pôs guardas sobre a casa do Senhor. Como eu disse, meus irmãos, caminhando para o fim, depois da aliança ratificada, vem a destruição. E o princípio aqui é esse. Se há, atenção, o princípio para nós aqui, irmãos, é esse. Alana, se há fidelidade ao Senhor, tudo e todos os que colocam em risco essa fidelidade devem ser destruídos. Quando a verdade reina, o que é falso tem que ser eliminado. Sanira? Quando a fidelidade ao Senhor reina em nossa vida, aquilo que a impede ou atrapalha deve ser retirado, deve ser destruído. Você não pode ter uma vitória completa na aliança até que tudo que pode sabotar essa aliança seja destruído. Outra maneira de dizer isso é, você não pode ter uma vida de comunhão com Deus antes que tudo que a impede seja destruído. Alguns leitores, ouvintes da palavra do Senhor nesse capítulo, poderiam desejar que o texto terminasse no versículo 17, sem a destruição e a matança do versículo 18. Alguns poderiam dizer, termine aqui, o povo celebrando, a aliança ratificada, Joás o trono, está bom. Mas não é assim que Deus termina. Há um desagrado que foi ordenado por Deus, e foi de fato efetuado, mas é segundo a lei de Deus. Lembra que Joás recebeu o livro do testemunho? O livro da lei? O que está acontecendo com a casa de Baal e o sacerdote de Baal, Matã, foi ordenado pelo próprio Deus. Veja esse texto, e eu peço a Deus que o Espírito de Deus nos faça entendê-lo. Lá em Deuteronômio, na lei do Senhor, Deus diz assim: andareis após o Senhor vosso Deus, e a Ele temereis, aliança, guardareis os seus mandamentos, ouvireis a sua voz, e a Ele servireis, e a Ele vos achegareis. Isso mudou? O princípio dessa aliança mosaica mudou? Não devemos ouvir mais a Deus? Não devemos segui-lo em seus mandamentos? Não mudou. Pela graça é possível agora. A graça tornou de fato possível que amemos a Deus e andemos em seus mandamentos. Veja só, o profeta ou sonhador que vos tentou desviar será morto. É o que está acontecendo com Matã, o profeta de Baal, o sacerdote de Baal está sendo morto. O profeta ou sonhador será morto, pois pregou rebeldia contra o Senhor, vosso Deus, que vos tirou da terra do Egito e vos resgatou da casa da servidão, para vos apartar do caminho que vos ordenou o Senhor, vosso Deus, para então andardes no caminho correto. Assim, matando o falso profeta, eliminarás o mal no meio de ti. Agora veja como Deus continua. Se teu irmão, isso era obviamente a lei de Israel, com princípios do próprio Deus, mas a lei em Israel, a lei da teocracia israelita. Se o teu irmão, filho da tua mãe, ou teu filho, ou a tua filha, ou a tua mulher, a mulher do teu amor, ou teu amigo, que amas como a tua alma, te incitar em segredo dizendo: vamos e sirvamos a outros deuses, que não conheceste, nem tu nem teus pais,
dentre os deuses dos povos que estão ao redor de ti, perto ou longe de ti, desde uma até a outra extremidade da terra, não concordarás com ele, nem o ouvirás. Então veja, se teu irmão, filho da tua mãe, ou o teu filho, ou a tua filha, ou a tua mulher, a mulher que amas, o teu amigo que amas como a tua própria alma, te incitar a abandonar o Senhor e ir a outros deuses, não o ouvirás. Independente do seu amor por essa pessoa, não o ouvirás, nem consentirás com ele, não olharás com piedade, nem o pouparás, nem o esconderás, mas certamente o matarás. A tua mão será a primeira contra ele para o matar, e depois a mão de todo o povo. Apedrejá-lo-ás até que morra, pois te procurou apartar do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. E todo Israel ouvirá e temerá, e não se tornará a praticar maldade como esta no meio de ti. Deuteronômio 13, 4, 11. É um texto duro, de fato. Esse é um texto duro, porém verdadeiro. E ainda que nós não estejamos na teocracia israelita, é a palavra de Deus e tem princípios para nós. É interessante que este homem, esse profeta, ele não é um desavisado, esse falso profeta. Ou o irmão, irmã, ou pai, ou mãe, ou amigo, ou a mulher, a esposa que nós amamos, não é uma desavisada, ela fala em secreto. Ela sabe o que está falando, ela está tramando. Vamos nos apartar de Deus. Não é alguém ignorante que fala uma coisa, uma bobagem. É alguém que está planejando corromper a vida espiritual do povo de Deus. Não olharás com piedade, não olharás com compaixão. Muito do nosso afastamento de Deus, da nossa vida espiritual fraquíssima, é porque nós contemplamos pessoas e não somos tão duras e firmes com elas quando elas nos desviam do caminho do Senhor. Muito da nossa vida e do prejuízo que é dado a ela é por causa da nossa falta de firmeza com pessoas, às vezes que nós amamos, mas que querem nos desviar. Pode parecer duro isso aqui, mas o Senhor Jesus Cristo disse coisas semelhantes. Olha o que o Senhor Jesus Cristo diz. Esse não é o mesmo princípio. Embora aplicado de forma distinta à teocracia israelita, na execução da pena de morte, veja se não é o mesmo princípio. Se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, a mãe, a mulher e filhos, irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, esse não pode ser meu discípulo. Se alguém quer vir a mim, mas não aborrece os seus parentes mais próximos, aqueles a quem mais ama, os seus amigos mais chegados, que tentam desviá-lo de mim, e essa pessoa não coloca um limite e é fiel, e pede para que se afastem para que honre a mim, não pode ser meu discípulo. Aos moralistas cegos, Jesus diz assim, ao jovem rico, lembram-se que disse que era muito fiel? Jesus disse a ele, fitando os olhos, disse-lhe, só uma coisa te falta, vai e vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu, então vem e segue-me. No primeiro caso de Jesus, se a tua família é um empecilho para servir a Cristo, deixa, não a olhe com piedade. Há muitos pais que os filhos fazem coisas de errado e os pais colaboram, não sabendo que prejudicam a alma do filho e a sua própria. Deus está falando, deixe-o, não olhes com piedade. A ideia não é deixar de amar o filho, meu irmão. A ideia é não olhar a piedade para aquele erro, é um erro, trate-o como erro. Não olhes com piedade, você prejudicará a alma do seu filho com essa tua piedade falsa. Vá à lei, ao testemunho. Não tem ninguém que queira mais o bem de seu filho do que Deus, mais do que você quer, e de uma maneira melhor do que a que você quer. E se alguém pode guardar a alma do seu filho, é o Senhor Jesus. Vá a Ele e crie o seu filho segundo os mandamentos de vida de Cristo, e seu filho estará seguro. Mas se seu filho quiser corromper-se,
não olhe com compaixão, no sentido de não se torne conivente com o pecado dele, não aprove, porque a alma dele está em jogo. Ou você deseja que ele ouça do rei: para fora, maldito. É com isso que nós estamos lidando, irmãos, não nos enganemos. Por isso Jesus foi tão radical. Se são riquezas que te atrapalham, para fora. Se o seu emprego, que você ganha muito, meu irmão, se o nosso emprego que nos paga bem, mas que nos coloca longe do dia do Senhor, longe da fé piedosa, se a carga de trabalho não nos dá tempo para nada, procure outro emprego. Ganhe menos, meu irmão, mas que sua alma seja salva. Ganhe menos, viva de maneira modesta, mas que a sua alma seja salva. Não deixe que o dinheiro se interponha. Mate-o, como fizeram o sacerdote de Baal. Mate-o, deixe ele morrer. Não deixe que essas coisas se interponham entre o que mais importa e a sua vida. As igrejas complacentes que estão se mundanizando, o Senhor Jesus Cristo diz: tenho todavia contra ti algumas coisas, que tens aí aqueles que sustentam a doutrina de Balaão, uma falsa doutrina, e que também sustentam e praticam a prostituição. Outros sim, também tu tens aí contigo, igreja, da mesma forma, os que sustentam a doutrina dos nicolaítas, os hereges. Portanto, arrependa-te, senão eu venho a ti sem demora, e contra eles eu mesmo pelejarei com a espada da minha boca, diz Jesus Cristo. Apocalipse 2, 14 e 16. Se vocês não resistirem a eles, eu mesmo irei, e com a espada pelejarei. É Jesus Cristo dizendo. Não deixe que nada se interponha. Não deixe que nada se interponha entre você e a vida que é Cristo. E ao que deseja ser santo, fazei morrer, pois, a vossa natureza carnal. Não deixe que você mesmo se interponha entre a sua alma e Cristo. Destrua você mesmo. Mate, faça morrer você mesmo. Morra para viver, senão você estará condenado. Morra para viver. Morra, meu irmão, minha irmã, para viver. Aos piedosos Jesus diz: fazei morrer. Fazei morrer. Morra para você mesmo, senão você vai se destruir. Ou você mata o pecado, ou o pecado vai te matar. Ou você mata o pecado, meu irmão querido, ou o pecado lhe matará. Só há uma opção. Jesus é radical no que ele diz. Como foram radicais os de Judá, quando destruíram todo o templo de Baal que Atalia tinha levantado, e mataram o seu sacerdote, porque eles sabiam que para ser o fiel a Deus, nada pode se interpor. Nada pode se interpor. Nem o parente mais querido, nem as riquezas, nem os prazeres, nem o nosso pecado. Nada pode se interpor. Faça morrer. Faça essas coisas morrer para que você viva. Para que você viva. Faça, pois, morrer. Término do texto. Tomou os capitães dos cários, joiada, e os da guarda, e todo o povo da terra, e todos esses conduziram da casa do Senhor o rei, e pelo caminho da porta da guarda, vieram à casa real, e Joás sentou-se no trono dos reis. Alegrou-se todo o povo da terra, e a cidade ficou tranquila, depois que mataram Atalia a espada, junto à casa do rei. A verdadeira paz, meus irmãos, não existe sem conflito. Cristianismo não é pacifismo. Cristianismo não é pacifismo. Cristianismo não é, sem guerra, sem briga, de jeito nenhum, não. Cristianismo exige combate. Cristianismo exige confronto. E o confronto mais importante do cristianismo, sabe qual é? Nós acabamos de dizê-lo aqui, é você contra você mesmo. Não há justiça e glória e paz sem confronto. Se você não tem lutado contra você, contra o seu velho homem, você não vencerá. Mas Deus dá graça àqueles que lutam, e vitória àqueles que assim procedem.
Lembre-se disso. Não há vitória, não há paz, sem confronto. Calvino vai dizer, lembram-se? Se a paz é contra a verdade, maldita a paz. Mas se ela é pela verdade, bendita a guerra que leva à paz. Versículo 21 diz que Joás era da idade de 7 anos, quando fizeram rei. Eu não queria deixar, agora no final, esse capítulo 11, sem duas importantes considerações, que eu acho que regem o capítulo. E eu termino assim. O reino de Yahvé, aqui nesse capítulo, correu grande risco, não é verdade? Quase que a casa de Daí foi totalmente destruída. Mas Yahvé prevaleceu. E ele fez com que prevalecesse também o reino messiânico. Todavia, nós notamos bem como isso aconteceu, quando nós estivemos aqui no capítulo 11 de 2 Reis. Nenhuma palavra direta ou intervenção direta de Yahvé. Yahvé não aparece no texto, diretamente, fazendo algo ou falando algo. Todavia, não entendamos mal, ele está lá, a agir, no oculto, a trabalhar, muito hábil e sem falhar. No texto, Yahvé não é evidente, não é espetacular, sua operação é oculta e indireta. Nosso Deus, meus irmãos, faça o trabalho, na maioria das vezes, sem atrair muita atenção. 2 Reis 11 é um convite bendito, para que eu e você desfrutemos nas Escrituras, na história e na nossa própria experiência, a consoladora sutileza e o poderoso silêncio com os quais nosso Deus e Pai trabalha. A sutileza doce e o poderoso silêncio pelos quais Deus trabalha. Como Isaías, nós confessamos, verdadeiramente, Tu és Deus que te ocultas, Deus que te escondes, ó Deus de Israel, ó Salvador. Verdadeiramente, nós não o vemos tão evidente, tão claro, mas o Senhor está lá a trabalhar. Graças a Deus, Deus trabalha em silêncio. É por isso que vai terminar o culto aqui, você vai lá para sua casa, não vai? Aí você vai começar a semana de trabalho, não vai? Aí a semana não vai ter nada de espetacular. Vai ser a mesma semana, com a mesma rotina, com o mesmo marido, com a mesma esposa, com os mesmos filhos, com as mesmas pessoas. Mas Deus está sempre a trabalhar. Deus está sempre, Vitor, Diácono João, a trabalhar. Heloísa, sempre, sempre. No silêncio, na rotina, Deus está com o seu povo, a guiá-los e a guardar o seu reino, bendito, o reino de seu Filho. E eu termino com a segunda verdade aqui. Eu também acho que é o coração do texto. É porque esse texto fala, indiretamente, de Jesus Cristo. A história de Joás, quando pequeno, e o que ele passou, apontam para o Salvador, que é muito maior do que Joás, maior do que tudo e todos. Joás foi escondido da morte. Jesus também, lembram-se? Quando Herodes quis matar os recém-nascidos, Jesus foi escondido. Mas Joás foi revelado posteriormente. Jesus também. Como Joás foi revelado e consagrado, Jesus também. Quando João Batista o batizou, e da voz do céu ouviu, este é meu filho amado, revelado. Ele faz o que me agrada. O filho foi revelado. A Joás foi dado testemunho para guardar a aliança. Jesus Cristo cumpre a aliança. Ele cumpre a aliança com Deus, fazendo a sua vontade, e faz também em prol do seu povo, morrendo por eles. Mas por fim, Joás é entronizado. Jesus Cristo também, mas não como Joás. Muito mais do que Joás jamais poderia imaginar e sê-lo. Jesus Cristo foi entronizado às alturas dos céus, à destra de Deus, onde está assentado, e de lá retornará, para, como Joás aqui nos deu o exemplo, mas muito mais do que Joás, receber a adoração de todo
o seu povo e destruir na sua vinda os seus inimigos. Joás nos fala de um rei maior, de Jesus Cristo. Eu queria terminar com vocês, por favor, irmãos, de pé, para nós lermos o texto de Apocalipse. Abram a Bíblia em Apocalipse 11. Vamos ter um relance daquilo que acontecerá quando o reino for finalmente estabelecido para sempre e os inimigos destruídos, o reino de Cristo Jesus, e nós com ele reinaremos e o louvaremos pelos séculos dos séculos. Apocalipse, capítulo de número 11, versículo 15 ao versículo 19. Diz assim o texto, irmãos: o sétimo anjo tocou a trombeta, e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Os 24 anciãos, que aqui representam a igreja de todos os tempos, que se encontram sentados no seu trono diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Na verdade, as nações se enfureceram, as atalias se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira, o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos joiadas e às Jeozebas, aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto os pequenos como os grandes, e para destruíres as atalias que destroem a terra. Abriu-se então o santuário de Deus, que se achava no céu, e foi vista o testemunho, a arca da aliança no seu santuário, e sobrevieram o terror, a ira de Deus, os relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraiva. Nós aguardamos, mais do que a revelação, como fora em Joás, nós aguardamos a revelação pública, universal, de Jesus Cristo Rei. Que Ele nos guarde até lá, que nós lutemos o bom combate, que nós destruamos tudo aquilo que nos impede da comunhão com Cristo, para então estarmos diante dEle, segundo a sua graça, dignos da sua revelação incomparável, indizível. Que Deus nos abençoe. Amém.